Olá pessoal, vamos dar então continuidade ao nosso conteúdo, falando ainda sobre as plantas, tá? Fisiologia das plantas no nosso capítulo 6, certo? E hoje a aula número 15 que fala sobre os fitocromos e desenvolvimento, certo? Então, o que são os fitocromos? Os fitocromos, eles são a classe de proteínas que permitem às células vegetais responderem a estímulos luminosos, tá? Os citocromos eles estão presentes nas células da epiderme das folhas das plantas, tá? E células interiores também que contenham a clorofila, certo? Porque esses fitocromos eles vão atuar então recebendo a luz solar, certo? Recebendo estímulos luminosos, que também vai realizar consequentemente a fotossíntese, tá? Então, a molécula de fitocromo ela pode assumir duas formas interconversíveis, que nós chamamos de FV, que é o fitocromo vermelho, e FLV, ou FVL, fitocromo vermelho longo. Então, existem esses dois tipos de moléculas. E dependendo, então, do período do dia, nós vamos ter, então, ou as duas moléculas, ou, então, somente um tipo de molécula, certo? Quando ocorre então a conversão dessas moléculas uma na outra? Então, o fitocromo FV, que é o fitocromo vermelho, ele vai se converter no fitocromo FVL, quando então ele absorver um comprimento de onda na faixa de 660 nanômetros, tá? Enquanto que o FVL, fitocromo vermelho longo, ele vai se converter em FV na escuridão ou quando ele absorver um comprimento de onda de 730 nanômetros, tá? Então eu coloquei aqui no esqueminha. Então o FV, que é o fitocromo vermelho, vamos chamar só o vermelho e o vermelho longo, tá? O vermelho, quando ele absorver luz na faixa de 660 nanômetros, se transforma no vermelho longo. E o vermelho longo, quando então ocorre o período escuro, que é a noite, tá? Quando ocorre o período noturno, que é a noite, ou então a planta é colocada em um ambiente escuro, certo? Esse FVL, ele vai se converter em FV, certo? Ou então quando ele absorver a luz na faixa de 730 nanômetros. Então, esses fitocromos, eles vão, principalmente o FVL, todos os dois, eles vão influenciar em alguns fatores, por exemplo, como a germinação das sementes, tá? Como a floração, como então também o crescimento da planta, o desenvolvimento inicial dela, certo? Lembrando que durante o dia nós temos então fitocromos vermelhos e vermelhos longo, tá? Formam esses dois tipos de fitocromo, o vermelho e o vermelho longo durante o dia, em que há a luz solar, certo? Mas durante a noite, o FVL ele se converte em FV. Então, durante o período noturno, dependendo do período do ano em que se as noites forem bem mais longas, esse FVL ele vai se converter todo em FV. Então, durante a noite só vai ter fitocromo vermelho, certo? Que é o que absorve comprimento de onda menor. Então, falando então sobre a germinação, a influência da luz sobre a germinação da semente. Então, esse efeito que a luz exerce sobre a germinação das sementes é chamado de fotoblastismo, tá? Foto, como vocês sabem, é luz e blastos é broto, tá? Então, é o brotamento provocado pela luz. E existem plantas que são chamadas fotoblásticas positivas, tá? No qual elas têm sementes que só germinam com a influência da luz, certo? Enquanto outras não necessitam de estímulos luminosos para poder então germinar. Outros tipos de sementes que são chamadas fotoblásticas negativas, que é a maioria das plantas. As sementes fotoblásticas positivas,
geralmente elas são sementes menores, que têm poucos nutrientes e elas necessitam germinar logo. Por isso, elas necessitam ser plantadas bem perto da superfície solar, tá? Superfície do solo, certo? Bem perto para poder, então, absorver a luz mais facilmente, certo? Então, sementes fotoblásticas positivas precisam de estímulos luminosos, porque nelas o processo de germinação é induzido, então, pelo fitocromo vermelho longo, que se forma durante o período de exposição de luz. Então, o fitocromo vermelho longo, ele estimula, então, a germinação dessas sementes fotoblásticas positivas. Enquanto que as fotoblásticas negativas, elas não necessitam, então, de estímulos luminosos para poder germinar. E elas podem ser plantadas, estarem no solo numa profundidade maior. Aí nós temos então luz e estiolamento, tá? O estiolamento é o crescimento da planta, tá? O crescimento principalmente do caule, certo? Então o crescimento na ausência da luz, enquanto a planta é jovem, no seu primeiro desenvolvimento, ocorre quando ela ainda está enterrada, que é chamado estiolamento, tá? Trata-se de um processo então adaptativo que faz a planta então atingir logo a superfície do solo, certo? Então este estiolamento é o crescimento inicial da planta, primeiro desenvolvimento dela, para que ela possa atingir, sair então do solo e atingir então a luz solar. Ela atingindo então a luz solar, absorvendo a luz solar, ela vai começar a realizar a fotossíntese, certo? E assim então, pela fotossíntese, produzir o seu próprio alimento, tá? Nós temos na imagem aí duas plantinhas, uma que foi germinada normalmente, tá, com a influência da luz, e essa maior, em que ela se desenvolveu com a ausência de luz, certo? Essa se tornou bem mais longa. Então, plantas que se desenvolvem no escuro, elas apresentam um caule bem alongado, apresentam folhas pequenas, apresentam um gancho de germinação pronunciado e apresentam cor amarelada, a folhinha amarelada, certo? Uma vez que os plásticos não produzem a clorofila devido à ausência de luz. Então, esse conjunto de características é típico do estiolamento, tá? E deve-se, então, à ausência do fitocromo FVL, tá? O vermelho longo. Então, o vermelho longo é que estimula, então, inicialmente a fotossíntese e o desenvolvimento da planta. Quando há ausência dele, a planta ela continua crescendo, 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 até atingir a luz, certo? Que é o caso do estiolamento. Esse estiolamento aí foi, então, induzido, certo? Numa forma, no caso dessa plantinha aí, numa forma experimental. Então vamos falar então sobre a luz e a floração, certo? A floração que é um importante processo para a reprodução das plantas, tá? Então a floração de diversas espécies de planta ocorre em épocas específicas do ano. Então é comum ouvirmos dizer que tal planta ela floresce em agosto, outra em outubro e assim por diante. Então diversas espécies de plantas têm sua floração regulada pelo fotoperiodismo, ou seja, pela relação entre os períodos iluminados e de escuridão no ciclo de 24 horas, certo? Então, essa floração ela vai depender da espécie de planta, do tipo de planta, tá? Principalmente da espécie, certo? Tem plantas em que elas vão necessitar de um período de luz maior durante o dia e outras elas vão florar apenas com um período de luz menor, certo? Essas que floram com um período de luz menor, se tiver então, se forem expostas a um período de luz maior, quantidade de horas maior de luz, ela não vai florar. E vice-versa, as que necessitam de um período de luz maior, quando submetidas então a um período de luz menor, uma variação de horas menor, elas não vão florar, tá? Então elas vão ter o período certo, que é chamado fotocrítico, período crítico, para então elas florarem,
Então, quanto ao comportamento de floração, as plantas podem ser classificadas em 3 tipos. As plantas de dia curto, como o próprio nome fala, elas necessitam, então, de período pouco luz, e as plantas de dia longo, que necessitam de um dia maior. E as plantas neutras, que tanto faz ser um dia curto como um dia longo, elas vão ter seu período correto, sendo influenciado por outros fatores para ela poder, então, florar, tá? Principalmente a temperatura, a umidade, etc. Tá? Então, plantas de dia curto, plantas de dia longos. Vamos falar principalmente dessas duas. Então, plantas de dia curto são as que florescem quando a duração do período iluminado diário é inferior a determinado número de horas. Esse valor de horas limite para a floração, que varia de acordo com a espécie, é denominado fotoperíodo crítico. Então, a quantidade de horas necessária em que determinada espécie de planta necessita para poder, então, florar é chamado de fotoperíodo crítico. Tá? E isso vai variar, esse fotoperíodo crítico vai ser tanto para as plantas de dia longo quanto para as plantas de dia curto, certo? Então, as plantas de dia curto, elas vão geralmente florar em um período do ano em que há menor quantidade de luz, tá? Por exemplo, quando vai entrar o mês de maio, junho, tá? Nós observamos que o período que a noite ela vai ser maior, tá? Vai anoitecer mais cedo e o sol vai nascer mais tarde um pouco, vai ser mais escuro. E enquanto que enquanto que um período maior de luz vai ser lá no verão, em janeiro, né? Setembro em diante vai ter um período maior de luz, tá? Em que o dia vai ser um pouco menor. Então, nas plantas de dia curto, tá? O fitocromo FVL, ele atua como inibidor da floração, tá? Por quê? Porque durante o período de escuridão, todo esse fitocromo ele é convertido em FVL, tá? Em FV, tá? Então, elas vão ser inibidas, certo? Então, ele atua como inibidor da floração das plantas. Por isso, elas florescem apenas nas estações de ano em que as noites são mais longas, tá? Então, se tem um período do dia bem maior, em que há mais luz, há maior formação do fitocromo vermelho longo. Então, ele vai inibir a floração dessa planta de dia curto. Mas então, quando chega um período do ano em que a noite é bem maior do que o dia, tá? Em que o dia é menor, esse fitocromo FVL ele vai se converter grande quantidade deles em FV, daí então a planta então vai florar, certo? Já então nas plantas de dia longo acontece o contrário. O fitocromo FVL ele atua como indutor da floração e elas só florescem se os períodos de escuridão forem curtos. Então, porque no período de escuridão, né, há uma maior formação de FV. Então, tendo uns períodos de escuridão menor e de iluminação maior, vai ocorrer maior formação de FVL. E ele, então, vai ser um indutor para as plantas de dia longo, certo? Eu esqueci de mostrar aqui, então. Ó, nas plantas de dia curto, quando o dia é bem longo, elas não florescem. Na planta de dia, quando o dia é curto, ela vai, então, florar. Quando o dia é curto e a interrupção de noite com a luminosidade durante a noite, por exemplo, ela também não vai florar, certo? Então, ela necessita de um período crítico, fotoperíodo crítico menor, para poder, então, ocorrer a floração, devido à formação do FVL, tá? Da inibição dele. E nas plantas de dia longo, quando o dia é longo, essas plantas então elas vão florar. Esse FVL ele vai atuar então como indutor da floração. Quando o dia é curto, elas não vão florar. E quando o dia é curto
e durante a noite tem interrupção de luminosidade, ocorre luminosidade durante a noite, então elas vão ter seu fotoperíodo vai ser maior e elas vão então também florar, certo? Nas plantas neutras, então, são aquelas cuja floração independe do fotoperíodo. Nesse caso, a floração ocorre em resposta a outros estímulos, como um período frio, de chuva ou de calor. Por exemplo, o tomate, o dentalho, o feijão de corda são exemplos de plantas neutras, tá? Que independente do fotoperíodo, do período do ano, elas vão florar, mas que vão ser influenciadas pelo frio, pela chuva, pelo calor, pela temperatura, certo? Então, muito obrigado e até mais.